Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e trabalho nessa área há mais de 10 anos, a nível internacional e no Brasil, treinando pessoas como você, que trabalham em projetos de sustentabilidade, que fazem projetos de engajamento sustentável, que querem ajudar pessoas no trabalho, na família, no condomínio, no bairro, na cidade e que sofrem para influenciar comportamentos. É por isso que a gente está aqui para virar esse jogo, para virar essa página e fazer o seu nível de engajamento deslanchar. No café de hoje a gente tem um tema muito estratégico. Aliás, um tema básico, um pilar do nosso trabalho e que muitas pessoas não sabem, não entendem, por isso não tem resultado. O tema é o seguinte: o que é um comportamento sustentável? E o mais importante, como escolher o melhor comportamento de foco para o seu projeto? Como escolher o melhor comportamento que você pode influenciar no seu caso concreto? Vamos cair de cabeça. Já se perguntou se você sabe o que é um comportamento sustentável? Às vezes algumas pessoas entram mesmo e me perguntam: Mariana, o que é a sustentabilidade? O que é um comportamento sustentável? Eu imagino que sejam pessoas novas na nossa área, mas nós, que já lidamos com essa área há muito tempo, o que é de fato adotar um comportamento para a sustentabilidade, adotar um comportamento mais sustentável? Você sabe o que é? E sabendo o que é, será que você está focando no melhor comportamento que você poderia focar no seu projeto? Será que o seu projeto de engajamento sustentável foca na melhor ação que você poderia esperar das pessoas para te levar ao resultado, para ajudar as pessoas a viverem de forma mais sustentável? Então vamos refletir sobre essas questões básicas, porque elas são fundamentais. Em outras palavras, a gente está mirando no alvo certo? Porque tem uma frase de um parceiro meu que eu acho muito boa, tem uma frase de um parceiro meu que eu amo, que pode parecer muito óbvia, mas eu acho que fala muito pra gente. Se é comportamento sustentável que a gente quer influenciar, que a gente quer mudar, é em comportamento sustentável que a gente tem que focar. Então a gente tem que ter o comportamento sustentável como o nosso norte, como a nossa estrela do norte, como nossa luz, no nosso foco. E saber exatamente que foco é esse faz toda a diferença. Vai levar a gente até o nosso objetivo, é a nossa meta. Vai levar a gente lá ou não? Então vamos lá. Algumas questões importantes, então, pra gente. O que eu vou fazer no nosso café de hoje? A gente vai entender o que é um comportamento sustentável. Depois eu vou te guiar no passo a passo para você escolher o melhor comportamento sustentável no seu projeto. Para você poder voltar, olhar o seu projeto de engajamento sustentável e falar assim: vem cá, de fato eu estou influenciando aqui o melhor comportamento. Ou não, eu posso apertar parafuso e ser mais específico, mais estratégico, ter mais impacto, seguindo o passo a passo do movimento de influência. E aí sim ter mais resultado com o meu projeto. Combinado? Então primeiro eu vou começar caindo de cabeça nessa questão. O que é um comportamento sustentável? Eu vejo dois pilares aí, dois conceitos importantes para a gente se aprofundar, para a gente entender isso. O primeiro é o conceito de comportamento. O que é um comportamento? Se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que adivinhar, se eu tivesse que explicar. Um comportamento é aquilo, né, quando você vai engajar as pessoas com um projeto, no fim do dia, você espera que as pessoas façam alguma coisa, adotem alguma coisa, mudem alguma coisa. Porque uma ideia na cabeça ainda não muda nada, né? A gente quer, então, que as pessoas adotem um comportamento. Galera, um comportamento é uma ação. É algo prático que as pessoas fazem. É uma coisa que pode ser verificada no mundo lá fora, físico, porque o corpo expressa isso. Controlado pela mente das pessoas. Existem 1 milhão de influências, 1 milhão talvez seja muito exagero, mas vários, diversos fatores que influenciam os nossos comportamentos. E esses fatores, então, são internalizados e a gente expressa isso normalmente com o nosso corpo. Então, em geral, é visível, é verificável, né? Um comportamento sustentável. Então, é uma ação. A gente está atrás de ação. Tá, galera? A gente está atrás de mudar aquilo que as pessoas fazem. É o fazer, tá? São os hábitos, são os comportamentos das pessoas. Isso é super importante. O que não é comportamento? Não é comportamento, por exemplo, nível de conhecimento. A pessoa saber de alguma coisa não significa necessariamente que ela haja conforme aquele conhecimento, aquela informação que ela tem. Então, uma das grandes frustrações no nosso meio, nos nossos colegas, nos nossos projetos é: eu falo, as pessoas me entendem, elas gostam de mim, elas me acompanham, elas vêm no meu evento, né, elas participam da minha campanha, mas elas não fazem aquilo que eu falo, né? Então, é um dos tópicos que a gente já discutiu muito aqui dentro do movimento de influência. Não é nosso foco hoje, na nossa live,
Mas é importante que a gente entenda que quando eu falo de comportamento, informação, conhecimento não é a mesma coisa que adotar um comportamento. Existem outros aspectos importantes, outros pilares que precisam estar presentes, além desse conhecimento, dessa informação. Ou às vezes o conhecimento da informação nem é tão necessário assim, dependendo do caso concreto, para que esse comportamento, para que essa ação aconteça. Combinado? Então, vamos mirar na ação e entender. Primeiro, conhecimento apenas, informação apenas, não é necessariamente garantia de que a pessoa se comporte conforme aquela ação. Eu posso saber que a sustentabilidade é importante, que eu preciso mudar os meus hábitos, meus comportamentos de diversas formas, mudando minha forma de me alimentar, de me mover, né? Aonde eu trabalho, com o que eu frequento, o que eu compro, e mesmo assim não agir conforme. Por mais às vezes até que eu concorde, que eu queira. Então, uma segunda questão que não é comportamento. Intenção. Às vezes as pessoas querem, elas têm vontade, elas têm intenção de se comportar de forma mais sustentável e elas às vezes não conseguem transformar aquilo em ação, em comportamento. A gente não deve focar em fomentar intenções, quereres, a gente deve focar em fomentar comportamentos, ações. Mariana, significa que eu nunca vou focar em motivar as pessoas? Não, né? Quem acompanha o movimento de influência sabe, a gente tem várias conversas sobre isso, quem tiver interesse me fala e a gente pode ter outras lives sobre o assunto. A motivação é um dos pilares. Então, a gente motivar as pessoas através da informação, do conhecimento, às vezes até de fatores emocionais, lembranças do passado, identificação, identidade, né? São todos aspectos que podem sim motivar as pessoas. A motivação é importante, pode ser o que está faltando no seu trabalho, no seu projeto, no seu contexto, mas não é o único pilar. Então, a gente não vai botar as nossas fichas todas na intenção de olhos vendados. A gente vai botar as fichas na intenção, na motivação das pessoas, se for aquilo que estiver faltando no seu caso concreto. Intenção, querer fazer alguma coisa, motivação para fazer alguma coisa, não é necessariamente ação. Muitas das vezes, talvez a maior parte das vezes, a gente não se comporta conforme as nossas intenções. Eu quero perder peso, eu quero procurar um novo emprego, eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero passar mais tempo com os meus pais, eu quero passar mais tempo com os meus filhos, eu quero gastar menos. Quantas vezes a gente tem dificuldade e luta para agir conforme as nossas intenções? E a mesma coisa acontece com as pessoas lá fora que a gente quer engajar. Então, eu tô falando isso pra gente de novo voltar qual é o contexto. O contexto é a gente entender o que é um comportamento sustentável. A gente tá quebrando isso em duas partes. Primeiro, entender a parte de comportamento. Comportamento é essa ação. E a gente tem que entender, então, que não é também ação. Conhecimento, nível de informação não é necessariamente ação. Intenção não é necessariamente ação. Querer, motivação, vontade não é necessariamente ação, tá? A gente quer focar na ação das pessoas, naquilo que elas fazem. Combinado? E a gente pode olhar agora a segunda parte da equação, que é a sustentabilidade ou o aspecto sustentável de um comportamento. O que torna um comportamento sustentável? A sustentabilidade, na verdade, é um conceito, na verdade, é vivido por muitas culturas, de repente até há séculos, né? Há centenas de anos, às vezes até há milênios. Mais recentemente, dentro da nossa cultura moderna, contemporânea, ela vem sendo cada vez mais discutida desde a década de 70. E tem um documento de 1987 que é paradigmático. A gente que trabalha com sustentabilidade, a gente provavelmente já ouviu falar, que é Our Common Future, o nosso futuro comum. É um relatório chamado, ou conhecido como relatório Brundtland, que lançou as bases para entender o que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E eles falam que o conceito de desenvolvimento sustentável é o seguinte, que as necessidades das pessoas hoje não devem comprometer as necessidades das pessoas no futuro. Quem são essas pessoas no futuro? De repente, você daqui a 20 anos, de repente os seus filhos, de repente os seus netos, então as gerações que estão por vir. Em outras palavras, a forma da gente consumir, né, e viver na Terra hoje não deve colocar em jogo a possibilidade das pessoas no futuro conseguirem viver também com qualidade de vida, também com felicidade, também com acesso, né, às necessidades básicas. Essa que é a noção. Um pouco teórica, vamos tentar colocar ela agora um pouco mais em prática, especificamente dentro do contexto de comportamentos. A gente hoje vive, a gente enquanto ser humano, sociedade de uma forma geral, não estou apontando dedos para falar de pessoas específicas, mas enquanto sociedade ainda hoje, a gente consome mais do que a Terra consegue regenerar. São mais recursos, água, acesso a alimentos, utilização da terra, utilização do solo, do ar, da atmosfera, muito mais
do que a Terra consegue regenerar, absorver, purificar e fornecer de volta. A maior parte, na verdade, dos recursos que a gente tem lá fora são extremamente abundantes, né? Eu falo muito que a gente deve, na verdade, pregar não a cultura da escassez, a gente deve pregar a cultura da abundância. A gente tem muito de tudo lá fora. A questão é como que a gente faz uso das coisas que a gente tem acesso, da natureza, da relação, que seja uma relação equilibrada. E o que acontece hoje é que a gente usa mais, né? Se a gente tivesse um orçamento, digamos assim, a gente estaria sempre devendo. A gente está sempre no vermelho. A gente está usando mais, a gente enquanto, de novo, sociedade, na média, do que deveria. Em que contextos? Quem estuda, principalmente comportamento, e as evidências vêm ajudar a gente a fazer escolhas, então, para onde colocar o nosso foco, identificou 3 áreas fundamentais da vida da gente, enquanto áreas de maior impacto na sustentabilidade. Porque o que se percebeu no fim das contas? Os impactos negativos não estão necessariamente lá fora. Os impactos negativos não são lá naquela empresa que vai explorar um poço de petróleo onde existe um urso polar no meio, de repente, né, do Alasca, né? Ou no polo, né, gelado. Não, muito pelo contrário, né? É o dia a dia da gente, as relações diárias, cotidianas de produção e consumo, né? Na verdade, o grande lance é o seguinte, galera, é aproximar isso para nossa realidade. É entender na pele, no nosso dia a dia, os impactos que as relações de produção e consumo geram lá fora. Isso não é para botar a responsabilidade nos nossos ombros, não é para culpar as pessoas que a gente quer engajar, muito pelo contrário. O que a gente tem que entender é a origem dos problemas e articular quem são os grandes atores, quem são as pessoas importantes na sociedade que podem resolver essa história, que podem mudar o jogo desse sistema de produção e consumo. Então é você dentro de uma empresa, é você dentro de um governo, é você dentro de uma ONG, é você dentro de uma associação de moradores, dentro de uma escola, de uma universidade. Todos nós, nos nossos papéis, enquanto organizações que são movidos por pessoas, a gente tem o papel da gente conseguir mudar esse jogo e influenciar essa mudança de comportamento para que a produção e o consumo mude, né? Para que a gente consiga ter uma relação mais equilibrada com os recursos que a gente tem lá fora. Dentro desse contexto, então, né, e vendo que os nossos estilos de vida, ou aquilo que é produzido e vendido pra gente, ou aquilo que a gente, né, que é vendido e que a gente consome, tem grande impacto, a maior parte do impacto vem disso, né, é que a gente tem que entender, então, quais são as áreas de mais impacto. Se identificou 3. Quais são essas 3 áreas que têm mais impacto? Tem alguma ideia? Se você pensar no seu dia a dia, na sua vida, na vida das pessoas que você quer engajar, mas pense, de repente, começando na sua vida mesmo. Quais são as áreas do seu dia a dia que provavelmente mais tem impactos na sustentabilidade, mais tem impacto no meio ambiente, mais utiliza recursos, em outras palavras, ou mais emite poluentes, gás carbônico, que são impactos que têm efeito, por exemplo, no aquecimento da Terra? Quais são esses comportamentos, essas áreas da nossa vida? Estudiosos identificaram 3. Ou no mapeamento dos nossos impactos, 3 áreas foram identificadas. A primeira área, né, é onde a gente mora, ou como a gente mora, né? É a nossa casa, né? É o nosso espaço. É um espaço muito grande, onde eu tenho muita infraestrutura, muito espaço, às vezes muito mais do que eu preciso. É onde eu uso muita energia, muito ar-condicionado, ou muito aquecedor em países mais frios. Onde eu uso muita água, né? Então, o espaço físico onde a gente vive contribui bastante, é um dos top 3 para os nossos impactos, para os nossos comportamentos lá fora. Combinado? Dentro dessa perspectiva de casa enquanto infraestrutura, quantos metros quadrados por pessoa dentro da minha casa, né? Quanto maior for o espaço, nossa, que maravilha, né? Quem quer viver, de repente, num apartamento de 200 metros quadrados, numa casa de 1.000 metros quadrados? Quanto mais impacto, mais área construída a gente tem, mais impacto negativo a gente tem. Quanto menos a gente otimiza o espaço, quanto menos a gente compartilha o espaço, mais impacto negativo a gente tem. Um segundo aspecto na nossa vida é aquilo que a gente come, é a nossa alimentação, é como a gente se alimenta, né? Então percebeu-se que as nossas opções de alimentação, os produtos que a gente consome, são produtos industrializados ou não são produtos industrializados, né? São naturais. São produtos de origem animal ou são produtos de origem vegetal? E em que quantidade eu consumo esses dois? É uma outra área com grandes impactos, dentro dos top 3, é a segunda área com mais impacto. E a terceira área é a nossa mobilidade. Como que eu vou para o trabalho? Eu vou para o trabalho de transporte público, de bicicleta, eu vou a pé, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de trem, eu vou de bonde, né? Eu vou de metrô. Como é que eu vou para o trabalho? Eu trabalho de casa? Eu faço home office? Quer dizer, eu não preciso sair de casa?
A nossa locomoção, a nossa mobilidade, o nosso meio de transporte. Eu vou fazer compra, eu vou como? Eu vou sair de férias, eu vou para onde? Como que eu vou chegar lá? São as 3 áreas com mais impacto. Provavelmente em torno de 70% dos impactos que a gente gera enquanto ser humano, de uma forma geral, enquanto sociedade, vem de relações de produção e consumo relacionadas à nossa moradia, a nossa casa, a nossa alimentação e a forma como a gente se locomove, o nosso transporte, a nossa mobilidade. Existem outros aspectos importantes? Existem, por exemplo, como que a gente se veste, né? O que a gente compra do meio fashion. As embalagens dos produtos que a gente consome, né? E se a gente recicla, separa ou não separa. Os eletrônicos. Então, existem vários, por exemplo, bens de consumo que também são importantes. Mas eles já estão numa 4ª, 5ª, 6ª categoria. As 3 com mais impacto são essas 3 que eu acabei de mencionar para você. Isso já ajuda a gente a ter um norte aí, né? Da onde que, se eu quiser de fato gerar impacto, em qual cesta que eu posso colocar os meus ovos, né? Aonde que eu posso cavucar aí para ter o impacto maior possível, né? Provavelmente focando em áreas onde eu tenho maior contribuição positiva para a sustentabilidade. E aí a gente pode fazer uma transição, então, para pensar nessas áreas, né, grandes, dentro especificamente da questão do comportamento, né? Vamos lá que eu vou me situar de novo aqui dentro do meu roteiro para não perder a minha linha de raciocínio. Quando a gente pensa especificamente em comportamentos, então a coisa começou a ficar tão sofisticada que alguns estudos começaram a entender. Entendi, essas áreas, macro-áreas, são importantes de uma forma geral, mas em cada contexto, em cada país, como será a realidade? Quais são de fato os comportamentos mais importantes? Então já começou a haver alguns mapeamentos de países específicos. Tudo bem que cada país também pode ter várias realidades, como é o caso do nosso Brasil, né? Quantos Brasis, quantas realidades existem lá dentro? Várias. Mas já é um norte, já é mais específico do que a gente pensar de uma forma global, né? Quais são os impactos importantes? Começar a ser mais específico, mais concreto. E a gente vai ver hoje que ser concreto e específico é muito estratégico. Dá resultado, aumenta o nosso nível de influência. A gente não quer ser genérico, a gente quer ser específico, né? E pensando nessa questão de especificidade, então, alguns países começaram a ser objeto de estudo e começou a se identificar quais são concretos comportamentos específicos que mais podem fazer a diferença desses contextos. E o Brasil foi ou vem sendo um desses países, objeto de cada vez mais de estudo, de análise. Não por acaso, porque é um país, apesar de não estar, né, na América do Norte, na Europa, que estão dentre as culturas que ainda têm mais impacto negativo, é um país em constante ascensão na quantidade de impacto negativo que a gente tem. Porque é um país que vem crescendo, né, com uma população muito grande, e quanto mais afluente, ou seja, quanto mais acesso a recursos financeiros uma sociedade tem, tendências e evidências mostram, mais a gente consome. E demonstra que a gente aspira a consumir cada vez mais aspectos que têm, ou coisas que têm impactos negativos. Uma casa cada vez maior, eu vou viajar cada vez mais de avião, eu vou comer mais carne, né? São vários comportamentos que a gente aspira, porque a gente, de novo, enquanto sociedade de uma forma geral, a gente mira, a gente se espelha em culturas que têm muito impacto e a gente aspira então a atingir essas coisas. A gente também precisa rever, na verdade, as nossas aspirações, né? É um dos nossos grandes trabalhos, provavelmente na influência de comportamentos sustentáveis, é a gente buscar exemplos, aspirações para as pessoas, sonhos, desejos que sejam mais sustentáveis, que sejam condizentes com as necessidades do nosso planeta, né? Mas então, voltando a essa análise, é um relatório, na verdade, de um instituto chamado Hot or Cool, que fica em Berlim, super bacana. Eles analisaram em torno de 10 países pelo mundo, porque eles estão querendo esmiuçar essa questão do comportamento, entender mais a fundo. Eles já vêm fazendo parte do movimento de influência pelo mundo. Querem entender quais são os comportamentos que de fato fazem a diferença. E no caso do Brasil, por exemplo, a alimentação é um comportamento ou uma área do estilo de vida das pessoas. A gente pode quebrar isso em comportamentos específicos, mas a alimentação é a área do comportamento, do estilo de vida das pessoas com mais potencial de impacto positivo na sustentabilidade. Quais comportamentos? Por exemplo, consumir menos produtos à base ou de origem animal. Então, quanto mais produtos vegetais, ou veganos, ou vegetarianos as pessoas consomem, mais impacto positivo elas têm na sustentabilidade. Mais impacto, inclusive,
do que qualquer outro comportamento sustentável que as pessoas possam adotar. Marina, mas por que a alimentação no Brasil é tão importante? Porque eles olham a realidade de cada país. Eles olham aonde que cada país está consumindo mais, onde que o impacto é maior, onde que o calo aperta mais. E que se eu então intervir, eu vou ter uma contribuição mais positiva. Com relação à alimentação, por exemplo, existem outros países do mundo onde se alimenta, a alimentação, né, onde as pessoas comem muito mais de forma vegetariana ou vegana. Por exemplo, existem evidências de que na Índia é diferente, que as pessoas comem muito mais vegetais ou comem já por aspectos culturais, religiosos, tem menos tendência e menos volume de consumo de produtos de origem animal, carne, leite, derivados, do que o Brasil, por exemplo. Então, no nosso país, sem dúvida, alimentação, né? Comportamentos ligados à questão da alimentação. E, especificamente, produtos de origem vegetal. Então, quanto mais a gente conseguir se alimentar de plantas, de produtos veganos no Brasil, maior a nossa contribuição, maior, inclusive, do que qualquer outro comportamento. E uma coisa bacana, só pra gente fazer aqui um parênteses com relação a isso, que eu sei que é um tema muito controverso, mesmo para quem trabalha de carteirinha no movimento de influência, é o seguinte, é que esse relatório também destacou, e para mim isso foi uma das grandes, na verdade foi uma das grandes contribuições desse trabalho. Eles mensuraram, eles mediram qual é a diferença que a pessoa pode fazer se ela consumir de forma 25% vegana, de forma 50% vegana, de forma 75% vegana e aí sim, de forma 100% vegana. Em outras palavras, eu preciso ser radical, mudar completamente a minha alimentação para ter um impacto positivo na sustentabilidade? Eu ou as pessoas que você quer engajar, né? Ou essas pessoas podem, por exemplo, reduzir em 25% o consumo, a alimentação de produtos de origem animal. Ou em 50%. Ou seja, se a pessoa de repente faz 3 refeições ao dia, e se ela deixar de comer produtos de origem animal, vamos dizer, carne, em uma dessas refeições? Ou 2 dessas refeições. Eu deixar para uma refeição do dia, ela queira comer de repente carne, ou um iogurte, ou um queijo. Eles viram que o impacto é brutal. Que mesmo se as pessoas diminuírem 25% o consumo de produtos de origem animal, ela já tem um impacto maior do que qualquer outro comportamento, inclusive de mobilidade, de consumo de energia dentro de casa, que elas possam adotar. Então, ajuda a gente a ter um norte, a entender primeiro que a gente não precisa ser radical, né? Que mesmo a transformação gradual, mas em áreas significativas, como, por exemplo, a alimentação, tem muito impacto. Eu sou muito crítica, vou ser muito sincera, dessa ideia de que pequenos passos dão grandes resultados. Pequenas mudanças, grandes transformações na vida. Né? Adote pequenos hábitos e se transforme numa pessoa sustentável. Eu tenho um pouco de receio com esse tipo de afirmação. Porque eu fico imaginando assim, gente, como que pode? A equação não fecha. Como é que pequenos passos podem ter grandes impactos? Eu fico já um pouco ressabiada. Acontece que aqui a gente está falando de mudanças, de repente, graduais ou parciais em áreas de muito impacto, em áreas desafiadoras. Mudar hábitos de consumo, de alimentação, né? Mudar hábitos já é um grande desafio. Na área de alimentação, então, nem se fala, né? Que tem muita coisa emocional envolvida. Então, assim, eu não acho que são pequenos passos, mas o que eles demonstraram é não precisa ser radical, não precisa ser 100%. Né? Hoje eu acordo comendo carne, amanhã eu tenho que acordar sendo 100% vegano. Não precisa ser. O vegetarianismo já tem muito impacto. E o veganismo ainda mais, e de forma parcial, 25% de redução, 50% de redução, já tem um impacto brutal. Então a gente precisa entender que os comportamentos precisam ser específicos, né? Se a gente for falar então, por exemplo, do consumo, né, da redução do consumo de carne, do aumento do consumo de produtos vegetais, a gente tem que ser mais específico ainda, provavelmente, né? A gente precisa definir um contexto específico. Então eu vou comer sem carne nesse restaurante onde eu vou almoçar, no meu ambiente de trabalho, quando eu cozinhar em casa de noite para minha família 3 vezes na semana. Quanto mais concreto a gente for, mais chances de resultado a gente tem. E aqui eu vou adentrando já no meu próximo passo, né? Que eu já vou chegar lá, mas essa questão da especificidade é muito importante. Mas ficou claro então, galera, a gente está falando de uma ação sustentável, ou seja, uma ação que ajuda a garantir o acesso às gerações futuras às suas necessidades básicas, tanto ou melhor como a gente tem acesso hoje, né? E que isso então seja feito em áreas que têm de fato impacto. Como é que a gente traduz isso? Como é que a gente troca isso em miúdos? Como é que a gente traduz isso para a nossa realidade? Já se sabe quais são as áreas mais estratégicas. Casa, né, a nossa moradia, alimentação e mobilidade. E especificamente no nosso país, a gente vem esmiuçando cada vez mais comportamentos importantes, né? A gente, enquanto
organizações de pesquisa pelo mundo. E a gente não precisa fechar os olhos para essa informação. Pelo contrário, a gente tem que abraçar essa informação. E esse pessoal de Berlim não olhou só hábitos de alimentação, não. Eles olharam todos os hábitos possíveis, com relação à mobilidade, tamanho da casa das pessoas, consumo de energia. Mas identificou-se que a questão da alimentação é extremamente estratégica e crucial. Tá? Então, qual é a vantagem da gente começar a entender o que é um comportamento sustentável e o mais importante, o melhor comportamento para o seu projeto? É que você começa a mirar no alvo certo. Né? Se é aquilo que você quer atingir, né? Ajudar as pessoas a viverem de forma mais sustentável, para a gente ter mais igualdade na sociedade, para a gente ter mais equilíbrio, para a gente ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa focar nessa ação sustentável das pessoas. A gente precisa ter um alvo que seja condizente com esse nosso objetivo, com esse nosso chamado, com a nossa missão de deixar um impacto positivo na Terra. Então, a gente não quer focar em qualquer coisa. Não adianta eu querer mirar em intenção, não adianta eu querer mirar em informação, não adianta eu querer mirar em motivação, achando que eu vou atingir um impacto concreto na ação das pessoas. Não vou. A gente já é difícil quando a gente mira no alvo certo. Então a gente tem que mirar no alvo certo. O alvo certo é um comportamento, uma ação sustentável e o melhor, que seja uma ação estratégica, aquela que seja a melhor possível no seu contexto. Eu vou te explicar em breve como que você vai escolher. E aí eu trouxe, antes da gente avançar, antes da gente chegar nesse passo a passo específico, o exemplo da Maitê. Que eu acho que o exemplo da Maitê, minha aluna francesa, é muito eloquente para a gente perceber a diferença entre uma atuação solta, estratégica, em torno de intenções, e uma ação bem específica em torno de um comportamento sustentável que faz a diferença. Então a Maitê trabalha numa ONG francesa, em Lyon, na cidade de Lyon, na França, e o foco deles é energia renovável. Então ajudar as pessoas a consumirem energia de forma mais sustentável. Por exemplo, utilizando formas renováveis de consumo de energia, economizando energia dentro de casa. Então o trabalho dela fundamental, dentro do papel dela de engajadora da sociedade com relação a esse tema, era fazer palestras, workshops, principalmente dentro da Universidade de Lyon, para ensinar os alunos como consumir energia de forma mais eficiente, mais racional, né, mais sustentável, teoricamente. Ela sempre fez isso, ela nunca soube o resultado do trabalho dela. Ela entrava, fazia as palestras, ia embora, e aí? As pessoas mudavam alguma coisa no fim do dia? E aí, os alunos se formavam? O que eles iam fazer com as vidas deles dali para frente? Sempre foi um ponto de interrogação na cabeça dela, né? Era algo muito amplo e ao mesmo tempo muito difícil dela conseguir medir. Ela não estava perto do dia a dia daquelas pessoas. Quando ela se tornou minha aluna, ela veio para a Academy of Change, na época, era o nome do meu treinamento, para pessoas do mundo inteiro. Era um treinamento em inglês, não era especificamente só para brasileiros. E aí ela aprendeu o método de influência. E aí ela falou, cara, eu estou abordando a questão da forma errada, eu preciso ser mais específica. Eu preciso definir um comportamento de foco, que na verdade é o primeiro passo concreto de uma intervenção de sucesso, de uma intervenção de influência. É você saber o que você quer que as pessoas façam, né? O que você espera das pessoas. Porque você precisa saber, antes de mais nada, para que você possa guiar as pessoas até lá. Concorda? Se nem mesmo você souber, como é que as pessoas podem saber? Como é que elas podem adivinhar o que está na sua cabeça? Então, isso tem que estar claro para você e tem que estar claramente comunicado no seu projeto. E aí ela começou a pensar, se a gente trabalha com questão de consumo de energia, consumo de água relacionado ao consumo de energia, a gente trabalha muito com universitários. Ela falou, vou fazer uma intervenção com universitários. Dentro da moradia estudantil. Então ela tinha contato com a universidade, com os universitários, ela falou, eu vou influenciar então algo dentro da casa deles. E ela começou a mapear, a listar possíveis comportamentos que tem a ver com o consumo de água e de energia dentro desses apartamentos, dessas moradias estudantis, que ela poderia influenciar. E no fim das contas ela decidiu focar, por diversos motivos que a gente pode conversar numa outra questão, numa outra oportunidade, no consumo de água no momento do banho. Então, o consumo de água é um tema ainda assim gigante, né? Consumo de água em que momento? É quando eu vou lavar a louça, quando eu vou tomar banho, quando eu lavo roupa, né? Quando eu vou molhar o jardim, quando eu vou regar as minhas plantas, quando eu vou cozinhar. Água em que momento? Ela focou na água do banho, porque também tinha uma influência no aquecimento da água. Se o consumo de água caísse, a energia necessária para aquecer aquela água também caía, e aí ela matava 2 coelhos com uma cajadada só, né? Redução do consumo de energia, redução do consumo de água. E ela viu, na lista de comportamentos estratégicos daquela moradia estudantil, que era um dos comportamentos com mais impacto no consumo de água e de energia das pessoas, era o consumo na hora do momento do banho. Existe um ranking, para o Brasil também existe, né? Um mapeamento já, um gráfico simples de pizza que mostra aonde que a gente gasta mais energia dentro de casa, quais são as principais fontes. E se você tiver que fazer uma intervenção, então você pode focar naquele tipo de consumo de energia, idealmente, né? Que tenha mais impacto negativo. Então, reduzindo aquele consumo ou trabalhando aquele comportamento, você tem mais chances de ter mais impactos positivos na sustentabilidade. Menos emissões de carbono, menos consumo de energia, assim por diante.
E aí, então, ela focou num comportamento específico e ela fez um jogo, que foi a intervenção dela, para transformar o comportamento daqueles alunos. E ela teve muito sucesso. Ela teve uma redução de 16% na primeira semana de intervenção, já de cara, uma redução de 16% do consumo de água em relação ao consumo médio na semana anterior. Então mostra, e aí o que aconteceu? Acabou também com a frustração dela de saber o resultado que ela tinha na vida das pessoas, né? Ela conseguiu, de fato, ajudar as pessoas a reduzirem o consumo de água, a reduzir o consumo de energia, e ela soube o que aconteceu, né? Quais foram os frutos que ela gerou, né? Que ela plantou uma semente e ela viu uma mudança na vida das pessoas, e ela conseguiu acompanhar aqueles alunos por mais tempo, e ela descobriu que, na verdade, muitos daqueles alunos tornaram aquele banho mais curto um hábito, né? Então, tudo isso para mostrar a diferença entre uma intervenção que foca em intenção, em conhecimento, e uma intervenção que foca em comportamento, e mais especificamente, uma intervenção que foca num comportamento específico, né? Que vai na veia da questão e que cria uma intervenção para você, de fato, conseguir influenciar a ação das pessoas e medir aquela ação no fim do dia para saber se você teve resultado ou não. Então, eu acho esse exemplo da Maitê muito eloquente, né? E você pode pensar, Mariana, você nem conhece meu contexto, como é que você quer julgar o comportamento que eu foco ou decidir, de repente, eu querer me ajudar a decidir se você não sabe. A gente vai ver agora critérios, parâmetros, não vou dizer universais, mas mais gerais, amplos, que pode te ajudar em qualquer caso concreto, que vai ser o seu guia, que vai ser a sua pauta para você definir qual é o melhor comportamento no seu caso concreto. Então, eu não preciso definir para você, o que eu vou te ajudar a fazer é adotar parâmetros, é adotar critérios de decisão para que você seja estratégico na sua escolha, para você ter certeza de que você vai fazendo a escolha certa e que ali você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, às vezes eu chamo do ranking dos comportamentos, mas o mais importante é a gente entender o seguinte: eu estou colocando os meus ovos na cesta certa, a minha energia na direção certa, é ali que eu posso fazer a diferença? E aí eu vejo primeiro 2 passos muito importantes, essenciais, eu diria que quase que passos número 0 para a gente tomar a nossa decisão. São 2, e o primeiro eu já falei muito dele hoje, que é a especificidade. A gente precisa ser específico na definição do comportamento que você quer que as pessoas adotem. É muito comum a gente, ainda assim, quando eu falo isso, a pessoa ainda pensa assim, tá, eu sou específico. Qual comportamento que você quer que as pessoas adotem? Ah, eu quero que as pessoas tenham uma atitude positiva com relação a compras de roupa de segunda mão, com relação ao desapego das coisas que elas têm dentro de casa e conseguir vender as coisas delas ou doar as coisas delas. Nossa, tem um mundo de comportamentos aí dentro. Você quer que as pessoas separem roupas para doar ou para vender? Quer que as pessoas frequentem um mercado de coisas de segunda mão ou um brechó? Ou levem essas coisas até um brechó, né? Elas vão vender ou elas vão doar, né? Ou você quer que as pessoas frequentem um brechó para elas comprarem? É um brechó físico ou um brechó online? Tá vendo que existem várias possibilidades? A gente precisa ser específico. Ah, eu quero que as pessoas reciclem seus resíduos. Nossa, isso é enorme, né? Reciclem em quais tipos de resíduos? É o reciclável e não reciclável? Ou é o resíduo orgânico? E o problema está sendo na hora de separar ou na hora de dar a destinação para aquele resíduo. Então a gente tem que entender exatamente de qual comportamento a gente está falando, para a gente ser bem concreto. A gente quer ser concreto, tá, galera? Porque se a gente não for específico, as chances são da gente ser genérico. Intervenções e campanhas genéricas não engajam ninguém. Não engajam. As pessoas podem falar que tem simpatia pelo seu projeto, falar que você tem razão, e não conseguem mudar. Por quê? Porque pessoas confusas, genéricas, né, não conseguem se engajar, né? Economize energia, recicle os seus resíduos, né? Seja um amigo do ambiente. Nossa, como é que eu faço isso na prática? Né? A gente tem que ser o mais concreto possível, né? Compareça nesse brechó no sábado de manhã às 9 horas com 3 peças de roupa para você vender. Né? Ou venha com uma lista de 2 coisas que você precisa dar de presente para alguém no próximo mês para você vir aqui comprar usado, né? Separe aqui os seus resíduos não recicláveis em plástico e vidro e tá aqui 2 lixeiras específicas para você reciclar. E você vai descer toda terça-feira com esse resíduo e vai colocar no container do prédio. Tô chutando, tá? A gente tem que ser o mais específico possível, porque cada comportamento tem o seu próprio desafio, tem o seu próprio contexto. Não é igual para cada comportamento os desafios que a gente enfrenta para poder adotar esse comportamento. Então, quanto mais concreto a gente for, melhor a gente entende aquele contexto específico, mais chances a gente tem de ser bem sucedido e identificar uma barreira importante para a gente ajudar essas pessoas a superar essa barreira. Então, a gente precisa ser específico, a gente precisa ser concreto para que a nossa solução, o nosso engajamento também seja específico e concreto. Também seja ali no alvo, e a gente vai mirar no alvo certo.
Então, é especificidade, né? Esmiuçar. Se você pensa num guarda-chuva, vamos tentar ser o mais específico, vamos tentar quebrar essa área do comportamento em ações, em passos bem concretos. E a segunda questão é você ser estratégico. E o fato de você ser estratégico ajuda você a ser específico também. Então, um influencia o outro, né? Estratégico em que sentido? Você escolher um comportamento que você quer que as pessoas adotem que seja de fato um comportamento que faça diferença. Que seja de fato um comportamento que é aquele que vai entregar o impacto positivo que você precisa, né? Que é o que está faltando, que é o seu gargalo. E eu trago aqui muito exemplo da Raíssa, que eu acho que para mim, mais recentemente, foi muito assim, elucidativo, né? Me ajudou a entender esse desafio da gente, dos nossos projetos. A Raíssa é uma aluna minha, e ela tem lá um caso, né? Um projeto que ela está tocando, que ela está influenciando, que é motivar alunos de uma escola a fazerem a compostagem. E essa escola tem a oportunidade de estar cooperando com uma startup dos baldinhos. Então, os baldinhos estão sendo fornecidos, né? A infraestrutura, na verdade, ou o serviço está sendo viabilizado para essa escola. Os alunos precisam fazer parte da iniciativa, pegar o baldinho, levar o baldinho para casa, separar o resíduo orgânico, colocar nesse baldinho e trazer em determinados dias da semana para a escola para ser recolhido e ser compostado. Esse que é o trabalho. E ela falou, olha, a escola me procurou para fazer esse trabalho com eles, e aí eles estão cheios de queixa, né? E eles estão com dificuldade de fazer o projeto. Eu falei assim, vem cá, Raíssa, a dificuldade está onde? Em que momento da jornada das pessoas, dos alunos que vão ser influenciados, está acontecendo um problema? Porque a gente precisa identificar qual é o comportamento que está faltando, qual é o comportamento problemático nessa jornada, né? Tá tudo um problema? E aí a gente também medir os impactos da nossa intervenção também ajuda a gente a entender onde é que está o problema principal. Então, muitas das vezes, quando alguém procura a gente com um problema, quando a gente se coloca dentro de uma situação problemática, é importante a gente dar um passo atrás e organizar o pensamento e se questionar assim, vem cá, aonde que está o problema específico? E a gente pensar na jornada de quem a gente quer engajar ou nos passos ideais que a gente precisa que aquela pessoa dê para ver qual é o passo que está faltando, ajuda. Então, de repente, a compostagem por alunos de uma escola pode parecer um comportamento, mas não é. É algo ainda muito amplo. Dentro disso, eu preciso, por exemplo, primeiro, que os alunos se inscrevam na iniciativa, queiram fazer parte. Ponto de interrogação. Então, se eu fosse pensar numa jornada, né, numa linha ou num gráfico, né, com pontos importantes para aquilo ali acontecer. De repente, a pessoa se inscrever para aquela iniciativa é um ponto importante. As pessoas estão se inscrevendo ou não? Depois, as pessoas precisam receber esse baldinho e levar esse baldinho para casa. Elas estão pegando o baldinho e levando para casa? Depois elas levam o baldinho para casa. Elas colocam o resíduo orgânico lá dentro ou elas esquecem o baldinho em casa vazio? Elas trazem os resíduos separados corretamente ou elas trazem os resíduos misturados? Elas trazem os resíduos nas datas certas ou nos dias certos, de repente terças e quintas, segundas e quartas, uma vez por semana, sextas-feiras? Ou elas não trazem? Então a gente identificar dentro dessa jornada aonde de fato está o problema. E ela acabou descobrindo que as pessoas estavam sim inscritas no projeto, que as pessoas levavam sim o baldinho para casa. Que o problema muitas das vezes acontecia quando os alunos não retornavam, não traziam de volta esses resíduos. E não traziam de volta por vários motivos. Às vezes porque moravam longe, às vezes porque vinham de ônibus para a escola, às vezes porque era pesado, às vezes porque elas tinham vergonha. Então, a gente entender a jornada das pessoas ao longo daquele processo para elas se engajar com o nosso projeto e ver onde é que está o gargalo, onde é que está o principal problema. E ali onde está o problema, tentar entender qual é o problema, né? O que está por detrás, o que está impedindo as pessoas, nesse caso, de trazer os baldinhos com resíduos orgânicos bem separadinhos para serem compostados, foi o ponto principal. Então, ali, de repente, a questão é motivar os alunos ou, né, fazer com que os alunos trouxessem 2 vezes na semana os baldinhos cheios. E se não estão trazendo, entender então por que não estão trazendo. De repente, se eles moram longe, se são muitos dias na semana, será que tem como a gente mudar? E será que a gente pode fazer uma coleta mais perto da casa dessas pessoas para ser mais conveniente? Será que a gente pode fazer a coleta uma vez na semana para a pessoa não ter que fazer aquilo com frequência? Então, procurar formas de adequar a nossa intervenção às necessidades das pessoas que a gente quer engajar. E a jornada ajuda a gente a fazer isso, a quebrar a complexidade dessa área, desse tema, né, que a gente quer ajudar as pessoas a se envolverem em comportamentos específicos e ver qual é o comportamento que está faltando, aonde que está o gargalo, para a gente ser bem concreto na nossa intervenção. Então, esses 2 passos eu vejo como principais. E você vê que se você sendo estratégico na escolha de um comportamento então, que de fato é onde você pode fazer a diferença, ajuda você também a ser mais específico. Você está indo na veia, numa parte dessa jornada, desse dia a dia das pessoas que de fato é problemática. E aí, você então pensando em comportamentos ou você, de repente, identificando as jornadas,
Mesmo assim, você pode ter mais do que um comportamento em mente. Ou, de repente, você gosta de mais do que uma área. Mariana, eu poderia trabalhar tanto com alimentação quanto com reciclagem. Poderia trabalhar tanto com reciclagem quanto com mobilidade. Ou dentro da área da alimentação, de repente, como era o caso da minha aluna Lorene, né, da Subway. Será que eu coloco na promoção um sanduíche vegano ou um sanduíche vegetariano? São dois comportamentos diferentes. Você quer que as pessoas escolham qual sanduíche no fim do dia. Então, a gente pode, às vezes, ter dúvida. A gente pode ficar, de repente, entre mais de uma área ou mais de um comportamento específico. E eu vou te ajudar a escolher, então, qual comportamento a gente deve focar. E aí eu tenho os 3 mais. Eu costumo dizer que é um critério mais. São 3 mais importantes que a gente tem que observar dentre essas opções que você tem em mente, ou essas áreas, ou essas paixões, ou esses comportamentos possíveis. Quais são, ou qual é o comportamento que atende ao critério 3 mais? O que o critério 3 mais diz para você? Primeiro, qual é o comportamento com mais impacto positivo na sustentabilidade? Que na verdade foi um tema que a gente tratou logo no começo da nossa live, né? Qual é o comportamento com mais... Se eu ponderar entre compostagem e alimentação, se eu ponderar entre reciclagem e mobilidade, né? Ou de repente compostagem e reciclagem, qual é o comportamento com mais impacto positivo no meu contexto? Mariana, como é que eu vou saber isso? Qual é o comportamento que de repente tem, né, ajuda a reduzir mais emissões de carbono? Ou ajuda a consumir menos recursos, consumir menos água, menos energia, menos matéria, menos solo? Qual é o comportamento que ajuda as pessoas a se tornarem mais felizes, terem mais satisfação no ambiente, de repente, de trabalho, da escola, que pode ser, de repente, o seu projeto é mais na área social do que na área ambiental da sustentabilidade. E tá tudo certo, a gente vai escolher aqui, né, o que aumente o nível de saúde das pessoas, né, qualidade de vida. Então, é importante a gente ter alguns critérios em mente dependendo do comportamento de foco do seu projeto. Existem cada vez mais evidências sobre isso, existem cada vez mais estudos que ajudam a gente a entender os impactos dos diferentes comportamentos. Se você não achar estudo nenhum, você pode conversar possivelmente com um especialista, você pode perguntar ao pessoal aqui no movimento de influência, mas em geral já existem estudos e evidências que comparam, como eu falei, por exemplo, dentro da questão do consumo de energia dentro de casa. Quais são os principais pontos de consumo de energia dentro de uma casa no brasileiro? Já existe informação com relação a isso. Então, a gente entender qual é o comportamento com mais impacto positivo na sustentabilidade é fundamental. Para a gente não colocar muita energia, às vezes, num comportamento que tem menos impacto. Ou, de repente, tem outra área que você ama, que pode ter muito mais resultado, que pode ajudar muito mais a reduzir as emissões. A gente precisa pensar de uma forma estratégica. A minha aluna Lorene escolheu focar no comportamento vegano como foco da promoção dela dentro da Subway, porque ela descobriu que o comportamento vegano para um brasileiro era um comportamento com mais impacto positivo na sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. Então ela falou, é ali que eu vou botar as minhas fichas. Para que eu vou focar num outro sanduíche se o meu objetivo é gerar o máximo de impacto positivo que eu puder, né? Então, primeiro, o mais impacto positivo. Segundo, mais fácil das pessoas adotarem. Mais plausibilidade, mais chance das pessoas fazerem parte daquele movimento, das pessoas adotarem aquele comportamento. Então, de repente, você pode estar em dúvida entre 2 comportamentos que são super importantes para a sustentabilidade, mas um é muito difícil, muito alternativo. O outro, de repente, pode estar mais fértil no terreno onde você está atuando, né? Então, pensar qual é o comportamento que tem mais chance das pessoas adotarem. E o terceiro, né? Mais impacto positivo, mais chance das pessoas adotarem, mais efeito colateral positivo. O que isso significa? Quando você atacar aquele comportamento, quando você motivar aquelas pessoas a, de repente, irem trabalhar de bicicleta, ou de repente irem trabalhar de carona, né, ou pegar um ônibus, ou a pedirem um dia na semana o almoço no ambiente de trabalho sem carne. Será que aquele comportamento vai influenciar outros comportamentos da vida daquela pessoa? Da próxima vez que ela for almoçar em algum outro lugar, será que ela vai pedir de novo um prato sem carne? Ou quando ela for fazer uma comida dentro de casa, será que ela vai pedir, ou vai comprar ingredientes, ou vai se interessar por receitas sem carne, ou receitas veganas ou vegetarianas? Né? Será que da próxima vez que ela for sair, né, em momento de lazer com os amigos ou com os filhos, ela vai preferir de bicicleta do que de carro? Então, é você pensar se existem efeitos colaterais positivos em outras áreas, né, ou outros comportamentos das pessoas que você quer engajar, ou efeitos colaterais positivos das pessoas do meio. De repente, você influenciando uma pessoa, ela vai começar a influenciar os amigos, a família, né, os filhos, o marido, os pais, outras pessoas do ambiente de trabalho. Então, em outras palavras, há efeitos colaterais positivos, aquele comportamento pode ter uma influência, um efeito dominó dentro da vida daquela pessoa e no entorno dela, das outras pessoas que estão no meio dela. Se sim, isso é super importante, leve isso em consideração, porque a gente não está aqui para ficar atacando
comportamento por comportamento. O ideal é que a gente, primeiro, haja em conjunto, a gente está dentro do movimento de influência, então eu saber que a Mariana não está agindo sozinha, a Mariana trabalha nas intervenções dela, e tem a Maria, a Cláudia, a Ana, a Lara, a Sofia, todos nós estamos trabalhando nos nossos projetos, juntos, então isso fortalece a gente sabe que a gente não está sozinho, muito pelo contrário, e aumenta muito mais o nosso nível de impacto. E a gente está escolhendo comportamentos estratégicos que tenham o máximo de impacto possível, o máximo de chance das pessoas adotarem e com efeitos colaterais positivos, ou seja, pode influenciar outros comportamentos por tabela, por consequência, seja comportamentos daquela pessoa ou das pessoas do meio dela. Então isso é muito poderoso. A gente não pode fechar os olhos para os critérios fundamentais da gente escolher os comportamentos de foco dos nossos projetos. E aí, antes da gente fechar, eu vou dizer o seguinte: não existe certo ou errado, tá, galera? O meu objetivo aqui não é julgar o foco dos projetos de vocês. Não é a gente se sentir julgado, muito pelo contrário, a gente se sentir amparado pra gente saber que a gente está sendo o mais estratégico possível, que a gente está aqui no fim do dia querendo influenciar, aumentar o nosso nível de influência, mudar a vida das pessoas lá fora, tem impacto. Então, se a gente sabe como fazer isso, a gente está aprendendo a fazer isso, por que a gente vai fechar os olhos para a evidência? Por que a gente vai fechar os olhos para a estratégia? E às vezes, pode ser que no nosso caso concreto a gente não consiga ser o mais impactante possível. Talvez não seja o comportamento mais sexy possível. Talvez não tenha o maior nível de efeitos colaterais possíveis. Mas eu vou justificar isso no meu caso concreto, então. Eu pelo menos estou ciente disso. E existem projetos e projetos. Essa pode ser a realidade de um projeto. Chega num próximo projeto, de repente você consegue atender os critérios mais, melhor. Mas a grande questão é a gente saber. A gente colocar a mão na massa, ciente, tomar decisões conscientes do melhor para o nosso projeto. A gente não precisa estar hoje, em pleno século XXI, ingênuo de olhos fechados, né? Se a gente está aqui, é porque a gente tem acesso a essa informação. E aí um passo concreto para você levar adiante de hoje é você pensar o seguinte: eu estou sendo específico o suficiente? Eu tenho um comportamento que é o foco do meu projeto? Ou meu projeto é uma salada de fruta? É um buffet de possibilidades para a pessoa se engajar e eu não sei direito o que eu quero atingir? O máximo que a gente puder de ser específico, melhor. A gente quer ser concreto. Escolhe um comportamento e veja aquele comportamento que é o mais estratégico, que é o segundo ponto para você. Você sendo específico, será que também está sendo o mais estratégico possível? É ali que você vai fazer a diferença? É aquele comportamento que vai fazer com que as pessoas no fim do dia adotem aquela ação mais sustentável? Se questione isso, porque isso está nas suas mãos. A gente não precisa sentar na falta de impacto. A gente quer gerar impacto, influência. E está nas nossas mãos, então, ter coragem para revisar os nossos projetos, admitir a nossa falta de impacto e buscar melhora. Eu estou buscando melhora todos os dias, tentando trazer o melhor possível de conteúdo aqui para você. E você fazendo a mesma coisa nos seus projetos. Porque só assim que a gente vai avançar na nossa missão. E eu finalizo aqui te falando o seguinte: quinta a gente se encontra de novo. Quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, a gente se encontra de novo nessa semana, dessa vez para o caso de influência. E no caso de influência dessa semana, a gente vai dissecar, né? A gente vai a fundo para entender o caso dos cliques. Quais cliques? Uma intervenção que dobrou o número de cliques para as pessoas decidirem retornar, vender de volta os seus smartphones. Então tem a ver com a reutilização, a reciclagem, o reparo de produtos eletrônicos. E como fazer isso de forma eficaz? Como fazer as pessoas se interessarem por isso, quererem fazer isso? Depende muito da nossa comunicação. E a gente vai ver como é que duas comunicações diferentes tiveram resultados completamente diferentes e a gente conseguiu, então, dobrar o número de pessoas interessadas em vender de volta os smartphones dela. Foi uma intervenção que a gente fez na Áustria, que foi muito massa. Um beijo e eu te espero na quinta-feira às 13 horas.